Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Hoje eu tô aqui para fazer o primeiro dia de devocional de Quaresma, uma vida com propósitos, para viver um tempo especial, de desenvolver mais intimidade com Deus. Enquanto o pessoal entra, bom dia, Denise, Ricardo. Eu vou colocar o tema aqui nos comentários para quem entrar saber o que está acontecendo. Quem está entrando também pode ir mandando aviãozinho para os seus contatos, para as pessoas saberem que a gente está aqui. Hoje é o início da nossa jornada. Hoje é dia de colocar o nosso coração na sintonia certa. Bom dia para quem está entrando. Que gostoso ter companhia no devocional. Eu já fiz o meu exercício aqui. Já tô com o meu coração mais elevado. E é isso que eu espero para hoje. Então hoje eu tô aqui. Hoje eu tô aqui pra gente juntos fortalecer a nossa fé e com essa fé a gente ter mais confiança, mais paz de espírito, porque nós somos espírito, mas nós estamos nesse mundo material, nessa jornada material, então a gente se perde dessa nossa... Bom dia, Aline, que bom que você tá aqui. Então a gente se perde da nossa essência espiritual, né? Nós estamos aqui numa jornada de evolução, mas nós viemos do espírito, vamos voltar para o espírito, e quando a gente se perde da nossa fonte, que é de onde vem a nossa força, que é de onde vem a nossa verdadeira vontade, a gente se enfraquece, a gente se sente perdido, a gente se sente pequeno diante dos desafios da vida. Então a gente precisa, esse retorno para nossa fonte, ele precisa ser constante e de vez em quando a gente precisa fazer esse retorno mais profundo. Que gostoso ter bastante gente aqui de manhã, estou surpresa, mas é porque não é por mim, né, que isso aqui está acontecendo. É por Deus, é porque isso aqui é tudo sobre Ele. E lembrando da nossa essência, nós conseguimos repousar, nós conseguimos acessar aquela paz que excede todo entendimento. No nosso coração, a gente sabe quem a gente é, na nossa alma, no nosso espírito, mas nós estamos cercados por distrações. Distrações materiais, distrações fúteis, distrações superficiais. E às vezes a gente mergulha nessas distrações. E conforme a gente vai mergulhando nas distrações, a gente se perde do essencial. Então, gente, quem tá entrando, mandem o aviãozinho para que mais pessoas aproveitem essa ocasião aqui. Peguem papel e caneta. De qualquer forma, vai ser uma ocasião de bastante reflexão, de bastante conexão. Mas com papel e caneta vocês podem tomar decisões práticas. Antes de começar aqui eu já estava fazendo as minhas reflexões e tomando decisões. É muito bom a gente ter clareza daquilo que está nos distraindo, daquilo que está nos drenando e realmente levar para a prática da nossa vida aquilo que vai nos trazer aquilo de que a gente precisa nesse momento. Então, cada pessoa que está aqui está precisando de algo diferente nesse momento. Então tem pessoas que vão estar precisando de mais força, tem pessoas que vão estar precisando de mais direcionamento, tem pessoas que vão estar precisando
de mais pulso para agir. Tem pessoas que vão precisar dar uma silenciada, que talvez estejam na correria demais. Só que cada um de nós só vai ter clareza daquilo que precisa levar daqui, realmente pensando, abrindo o coração e colocando no papel. Então, enquanto vocês estão entrando, já vão respirando fundo, já vão silenciando um pouco o mundo à sua volta, porque esse é um momento de conexão sua, consigo mesmo, com a sua essência, porque Deus também mora dentro de você, e com a sua fonte, com o seu Criador. Então já vai se colocando nessa postura, tá? Então aqui nós vamos desenvolver hoje a nossa intimidade. Porque Deus, Ele tá conversando com a gente e nós também estamos expressando a sua vontade o tempo todo na vida uns dos outros, mas a gente está prestando atenção? E lá em 2018, quando eu estava me sentindo muito perdida, muito insegura das minhas escolhas, eu lembro que eu fiz um voto comigo mesma e com Deus, que Ele precisava me dar algum sinal, mas daí eu pensei, puxa, mas provavelmente Deus já está me dando sinais, será que sou eu que não estou prestando atenção? E é por isso que eu acho também tão importante a gente sempre trazer a oração para a nossa vida, porque quando a gente está orando, a gente também está dizendo assim, Deus, eu sei que eu sou livre, eu sei que você me fez livre, mas eu estou te dando autorização para entrar na minha vida. Eu estou te dando convite, eu estou te dando abertura, porque se Ele nos fez livres, Ele não vai interferir, Ele não vai se manifestar sem a nossa autorização. Então Deus precisa da nossa permissão para entrar na nossa vida e Ele precisa da nossa atenção. E para a gente dar atenção para os recados que Ele tem, a gente precisa olhar mais para o lado. Tem um ditado que fala assim, que uma pessoa estava se afogando no mar e enquanto ela estava lá se afogando, apareceu um navio para socorrer ela. E aí a pessoa pegou e olhou para o navio e falou assim, não, mas Deus vai me socorrer. Eu não preciso subir no teu navio, Deus vai me socorrer. E passou um pouco, essa pessoa estava lá sofrendo, tentando sobreviver. E passou mais um navio. E ela falou a mesma coisa. Não preciso de carona agora porque Deus vai me socorrer. Deus vai me salvar. Até que passou um helicóptero para socorrer essa pessoa que estava lá prestes a se afogar. E essa pessoa olhou para o helicóptero e falou assim, não, tá tudo certo, não precisa me ajudar, Deus vai me salvar. E aí essa pessoa morreu. Se encontrou com Deus na eternidade. E ela falou assim, mas nossa Deus, eu tinha tanta certeza, tanta confiança que o Senhor ia me salvar. E eu morri, eu não sei se eu estava pronto, se era esse resultado que eu queria agora. E Deus falou assim, mas eu te mandei 2 navios, eu te mandei um helicóptero, e você não aceitou essa ajuda. Então nós temos que ter cuidado, porque Deus se manifesta. Bom dia, Sheila, que legal que você está aqui. Então Deus se manifesta na nossa vida através... Bom dia, Priscila. Ai, que gostoso ter vocês aqui. Deus se manifesta na nossa vida através das pessoas. Ele manda recados, às vezes através de uma live, às vezes através de um post que você vai ver no feed, às vezes através de uma pessoa do teu convívio que vai te falar alguma verdade dura, alguma coisa que você não está vendo. Só que se a gente acha que a gente vai se encontrar com Deus olhando só para cima, fica muito restrito, fica muito difícil Ele agir na nossa vida. Então, parte da gente se conectar com Ele é a gente saber se abrir e olhar para o lado às vezes, olhar para a ajuda que está vindo e não ficar pedindo uma resposta, mas recusando a olhar a resposta quando ela vem, porque essa resposta vem. E quando a gente também está nessa sintonia, nessa intimidade maior, com menos distração na nossa vida,
é quando a gente se permite também ser canal. Quanto mais a gente se esvazia das nossas intenções, das nossas vontades, dos nossos medos, e a gente percebe que a gente está inserido num todo maior, é quando a gente se permite ser instrumento. É quando a gente percebe, e essa é a reflexão número 1 do nosso devocional. Então, para quem que é, principalmente essa jornada de 40 dias que começa hoje, para quem tem essa preocupação de vez em quando se pergunta, será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou cumprindo o meu papel aqui? Ou que está se sentindo muito impotente diante dos desafios, os desafios estão parecendo grandes demais. Então aqui a gente vai estreitar esse canal, tá? E hoje então a gente vai fixar também essa intenção, colocar uma intenção para o que eu quero desses 40 dias, tá? Mas eu vou começar então. Vocês estão com o livro? Não estão com o livro? Me contem, estão com papel e caneta? Não estão com papel e caneta? Como é que tá isso? Alguém me responde aqui, posso começar? Deixa eu fazer um alinhamento aqui com vocês. Eu vou começar aqui a leitura, são 4 páginas, tá? Bem tranquilo. Eu preciso que vocês interajam comigo. Tá fazendo sentido? Não tá fazendo sentido? Volta em tal parte. Então, eu só vou conseguir cumprir meu objetivo aqui através da ajuda de vocês. A interação de vocês é muito importante para mim. E também, às vezes, demora um pouquinho para eu ver a interação de vocês. Tá? Então eu quero que vocês saibam dessas duas coisas para a gente ficar alinhado. Então, qual que é a reflexão de hoje? Tudo começa com Deus. Em Colossenses diz, pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, tudo começou nele e nele encontra propósito. A menos que se admita a existência de Deus, a questão sobre propósito de vida não tem sentido. Porque Deus nos criou. Então, Ele sabe tudo no mundo tem uma função. Foi criado por uma função. Mas para a gente saber a função, a gente precisa falar com quem criou. E Deus nos criou. Não fomos nós que nos inventamos, né? Então, somos nós que vamos descobrir sozinhos a nossa função? O livro é esse aqui, Carol, Uma Vida com Propósitos. Tem versão digital dele, inclusive, tá? Como você não tá com o livro, eu quero que você fique à vontade para me falar, Tainá, não tô conseguindo acompanhar, não tá fazendo sentido, eu vou mais devagar e vou explicando, tá? Mas ele é um livro de 40 capítulos que a gente lê um capítulo por dia e medita nele, tá? Reflete sobre ele. De qualquer forma, pegue papel e caneta para você... Carol, eu acredito que você consegue acompanhar sem o livro, tá? Mas pegue papel e caneta pelo menos para você anotar suas decisões, porque aqui vai ter sempre bastante pergunta, tá? Então, ó, primeira frase hoje, você não é o foco. Como é que a gente vai descobrir o nosso propósito de vida se a gente está focado em nós mesmos? Nós só vamos descobrir o propósito pelos quais a gente foi criado olhando em volta, onde Deus nos colocou, onde nós estamos inseridos e o que aquela situação está pedindo de nós. Então nós não nascemos na família que nós nascemos por acaso, nós não vamos nos relacionar com as pessoas com quem a gente se relaciona por acaso, tudo ali tem um propósito. Se a gente não está ali para ser instrumento, a gente está ali para ser moldado, principalmente aquilo que nos desafia, porque para a gente cumprir um propósito e para a gente ser útil, ser instrumento, trazer um pouco do céu sobre a terra, a gente precisa ser preparado, a gente precisa ser forjado para isso. E são experiências e desafios que vão cumprir essa função na nossa vida. Então,
Olha só, o propósito da sua vida é muito maior do que a sua realização pessoal, paz de espírito ou mesmo a felicidade. É muito maior que a família, a carreira ou mesmo os mais ousados sonhos e ambições. Se você quer saber por que foi colocado nesse planeta, precisa começar por Deus. Você nasceu por um propósito dele e para cumprir o propósito dele. A procura pelo propósito de vida tem intrigado o ser humano há milhares de anos. Isso porque normalmente erramos já no ponto de partida que somos nós. Fazemos perguntas como: o que eu quero ser? O que eu devo fazer com a minha vida? Quais são os meus objetivos, minhas ambições e meus sonhos para o futuro? Concentrar tudo em nós mesmos jamais desvendará o propósito da nossa vida. A Bíblia diz: a vida de todas as criaturas está na mão de Deus. É Ele que mantém todas as pessoas com vida. Então tá errado a gente ter vontade própria, tá errado a gente procurar a realização pessoal? Não, desde que a gente esteja atento a exatamente qual que é, o que a vida está pedindo da gente. E até na minha jornada pessoal, isso foi muito forte, porque eu fiz uma transição de carreira, eu era da área jurídica, e para mim continuar onde eu estava era muito mais cômodo. Eu fazer uma transição de carreira com 30, 31 anos não era cômodo, mas isso se apresentou para mim com muita força. Isso foi praticamente uma aceitação de algo novo que ia me desafiar muito mais, que ia colocar uma responsabilidade sobre mim muito maior. Mas a partir do momento que eu fui aceitando e fui me abrindo, muita coisa foi fluindo na minha vida. Então, a nossa vida, ela tem que ter intenção? Ela tem que ter intenção, é importante a gente ter intenção. Mas a nossa intenção precisa estar sintonizada com a intenção de Deus para nós. E a gente vai descobrir isso se conectando com Ele, se abrindo para os ensinamentos dEle, porque eles vão se apresentar. Então, quando a gente entra em guerra com a nossa vida, a gente está entrando em guerra, muitas vezes, com o que Deus está enviando para nós. Seja para nos preparar, seja para que nós sejamos seus braços, sua voz naquela situação. Às vezes aquela situação, a sua cruz, tem uma passagem da Bíblia também que fala sobre cada um carregar a sua cruz. Provavelmente a sua cruz, a cruz da sua vida, tem essas duas funções. Que você seja o instrumento de Deus daquela situação para a qual talvez você tenha sido enviado, e que você se permita ser moldado por essa situação. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Então todos nós temos uma cruz, todos nós temos uma interrogação, temos um ponto sensível, uma questão talvez dolorida, mas essa questão não é por acaso, absolutamente nada é por acaso se a gente olha espiritualmente para as coisas. Materialmente falando, concretamente falando, a Tainá é uma pessoa, a Carol é outra pessoa, o Ricardo é outra pessoa, mas espiritualmente falando, nós somos todos parte de um organismo muito maior. E cada um tem uma participação específica, uma contribuição específica. Continuando aqui. Ao contrário do que afirmam livros, conceituados, filmes, seminários, você não descobrirá o sentido da vida olhando dentro de você mesmo. É provável que você já tenha tentado, mas você não se criou, você não criou a si mesmo. Logo, não pode dizer para que foi criado. Se eu te entregar uma invenção totalmente desconhecida, você não vai saber para que serve e nem a própria invenção terá a capacidade de te dizer. Somente o inventor ou o manual do fabricante poderiam atestar sua utilidade. Certa vez fiquei perdido nas montanhas. Quando parei para perguntar como chegar ao acampamento, me disseram: não existe acesso por aqui. Você precisa ir pelo outro lado da montanha. Da mesma forma, você não pode chegar ao propósito de sua vida concentrando-se exclusivamente em si mesmo. Você precisa começar com Deus, o seu Criador.
Você foi feito por Deus e para Deus. E até que compreenda isso, a vida não vai fazer sentido. Somente em Deus descobriremos a nossa origem, a nossa identidade, o nosso significado, nosso propósito, nossa importância e nosso destino. Todos os outros caminhos levam a um beco sem saída. Muitos tentam usar Deus para a autorrealização, mas isso é contrário à natureza e resultará em fracasso. Você foi feito por Deus e não o contrário. Preste atenção nessa frase, ó. Viver quer dizer deixar Deus usar você para os propósitos dele. Não é você quem usa Deus para propósitos particulares. A Bíblia diz: ficar obcecado consigo mesmo nessa questão é entrar em um beco sem saída. Quem olha para Deus é levado a um campo aberto, a uma vida livre e espaçosa. Quantas vezes na sua vida você já não ficou talvez sofrendo, talvez angustiado, porque você ficou muito concentrado em si mesmo, no que era o seu interesse, no que poderia dar certo ou errado para você, em vez de pensar que aconteça o que acontecer, ou vai te moldar, ou vai te revelar alguma coisa, ou talvez você seja a bênção que Deus está encaminhando para aquela situação, para aquele lugar. Então, quanto mais a gente fica autocentrado, pensando nos nossos interesses, nos nossos medos, mais a gente tende a sofrer, mais a gente tende a se limitar. E quanto mais a gente se coloca a serviço, a gente se coloca numa postura de eu quero que Deus me use nessa situação, eu quero ser usado pelo propósito para o qual Ele me colocou aqui, Ele me criou e me fez dessa forma como eu sou, mais possibilidades vão se abrir na nossa vida, porque a gente vai estar fluindo com a vida. Continuando, já li muitos livros que sugerem maneiras de descobrir o propósito de vida. Todos podem ser classificados como livros de autoajuda, pois abordam um assunto de uma perspectiva egocêntrica. Livros de autoajuda, até mesmo os cristãos, normalmente propõem os mesmos passos previsíveis para encontrar o propósito para a vida. Dê importância a seus sonhos, defina claramente seus valores, estabeleça metas, descubra suas habilidades, almeje grandes realizações, vá à luta, seja disciplinado, acredite em si mesmo, envolva outras pessoas, não desista jamais. É lógico que essas recomendações frequentemente levam a grandes êxitos. Pode-se, em geral, ser bem-sucedido ao alcançar um alvo, se houver concentração para o fim proposto. Mas ser bem-sucedido e cumprir o propósito de vida são coisas distintas. Você pode alcançar seus objetivos pessoais, tornando-se um sucesso pelos padrões do mundo e ainda assim estar distante dos propósitos para os quais Deus te criou. Você precisa de algo mais que conselhos de autoajuda. A Bíblia diz: autoajuda não é ajuda de jeito nenhum. O autossacrifício é o caminho, o meu caminho, para que vocês descubram sua verdadeira identidade. Então, se a gente vai para a vida de forma egoísta, se a gente deixa que as nossas dores nos tornem pessoas extremamente autocentradas, porque um pouco de egoísmo é necessário para a nossa saúde. Mas se a gente pensa só em nós mesmos, se a gente fica só no escudo, na armadura, se a gente faz aqueles votos de ninguém vai me machucar, ninguém vai me atingir, a gente se afasta uns dos outros e é em uns nos outros que a gente se realiza e realiza os propósitos de Deus. Deixa eu ver o que a Carol falou aqui. Super concordo, sempre acreditei que o propósito da nossa vida é deixar um legado no mundo. Exatamente. Quando a gente se pergunta qual que é o legado que a gente quer deixar, a gente está pensando na gente? A gente está pensando no outro. Porque a gente deixa para os outros, a gente não deixa para a gente. Então, quando a gente pensa em qual que é o legado, qual que é a mensagem, qual que é o impacto que eu quero causar, não importa se é o meu bom dia, se é uma comida que eu vou fazer de forma muito amorosa,
se é algo mais expressivo, mas é sobre isso. Quando eu toco a alma dos outros, eu me realizo. É muito difícil você fazer o bem para uma pessoa e não se realizar. Então, por exemplo, e a gente fazer o bem para o outro, muitas vezes é a gente se desfazer do egoísmo. O egoísmo de será que eu vou ter reciprocidade? O egoísmo de será que eu vou ser reconhecido? Mas eu vou lá e faço, porque eu quero ser expressão de Deus na vida das pessoas. A minha realização vai ser muito maior. Né? Então, continuando aqui, esse não é um livro de autoajuda. Não ensina a achar a carreira correta, a realizar sonhos ou planejar a vida. Não ensina a encaixar mais atividades em uma agenda lotada. Na verdade, olha só que precioso isso aqui. Ensina a fazer menos na vida, concentrando-se no que mais importa. Ele vai ajudá-la a se tornar o que Deus pretendia fazer ao criá-lo. Então, como descobrir o propósito para o qual você foi criado? Você tem duas opções. A primeira é a especulação, a preferida pela maioria das pessoas. Elas conjecturam, supõem, teorizam. Quando elas começam a dizer, eu sempre pensei que a vida fosse isso, e querem dizer, esse é o meu melhor palpite, o melhor palpite que eu posso dar. Há milhares de anos, filósofos brilhantes discutem e ponderam sobre o significado da vida. A filosofia é uma área importante do conhecimento e tem a sua utilidade. Mas quando tenta determinar o propósito da vida, mesmo o mais sábio dos filósofos está apenas fazendo suposições. E a partir do momento, e a gente reconhecer isso, que a gente sabe pouco, que tudo que a gente sabe é no máximo uma suposição, também abre muita possibilidade na nossa vida. Porque quando a gente tem muita certeza, busca muita certeza, primeiro a gente luta muito, porque é muito difícil ter certeza. Ou a gente se ilude muito, porque é muito difícil ter certeza. Ou a gente teima muito e sofre muito, porque é muito difícil ter certeza. Então, parte da entrega aos planos de Deus para a nossa vida é conviver com o não saber, não ter certeza. A fé começa onde a certeza termina, onde a comprovação termina, onde a garantia termina. Qual que é a única garantia que Deus nos dá e é a garantia fundamental? Nós somos espírito. Quando alguém morre, retorna à fonte. E se a gente tem essa garantia, de qual outra a gente precisa? Né? Então, voltando aqui. O Dr. Hugh Moorhead, professor de filosofia na Northwestern Illinois University, escreveu certa vez para 250 dos mais conhecidos filósofos, cientistas, escritores e intelectuais do mundo, perguntando para eles qual é o sentido da vida. Tempos depois, publicou as respostas em um livro. Alguns deram seus melhores palpites, outros admitiram ter apenas inventado um propósito para a vida. Outros ainda foram honestos o bastante para dizer que não tinham a menor ideia. Na verdade, vários intelectuais de renome pediram ao professor Moorhead que lhes respondesse, caso ele descobrisse o propósito da vida. Felizmente, há uma alternativa à especulação sobre o significado e o propósito da vida. Trata-se da revelação. Podemos recorrer ao que Deus revelou sobre a vida em sua palavra. O modo mais fácil de descobrir o propósito de uma invenção é perguntando ao inventor. Descobrir o propósito da sua vida funciona da mesma maneira. Pergunte a Deus. Agora, pergunte a Deus o propósito da sua vida e olhe e se comprometa a enxergar os recados que Ele vai mandar. Porque Deus provavelmente não vai ligar no teu celular, provavelmente não vai te mandar uma mensagem de WhatsApp, mas Ele vai se manifestar por meio das pessoas, por meio dos conteúdos que você vai ter acesso.
qualquer coisa vai servir para te ensinar. E aí, qual que é o nosso papel? Aceitar. Porque é um problema muito grande quando a mensagem de Deus chega até nós, mas não é a mensagem que a gente queria. Ai, Deus, não é esse propósito que eu queria. Não é essa missão, não é essa cruz, talvez. E aí eu não aceito. E aí eu continuo buscando, sendo que na verdade não é que eu tô buscando, não é que eu não encontrei, eu não gostei do que eu encontrei. E quanto mais permitir que Deus se aproxime, exatamente. E quanto mais eu teimo, quanto mais eu enxergo aquilo que eu tô passando. Porque tem uma música, um louvor que é muito legal, que ele fala que quando tá dando tudo certo e uma porta se abre na sua vida, é Deus. Mas quando tá dando tudo errado e uma porta se fecha na sua vida, também é Deus. Só que a nossa fraqueza espiritual, que todos nós estamos sujeitos e temos isso, ela começa naquele momento que eu acho que a vida está sendo injusta comigo. Ela começa naquele momento que aquilo que está acontecendo não é o que eu queria. E às vezes eu não tô me fazendo essas duas perguntas. Primeiro, qual que é o aprendizado que Deus está me mandando aqui? E segundo, por que Deus me colocou aqui? Como é que eu posso ser uma expressão dele aqui, uma bênção dele aqui? Então, isso é uma postura de aceitação, entender que nada na nossa vida, nem aquilo que a gente não quer, nem aquilo que a gente julga que nos faz mal, é por acaso. Tudo está a serviço. Tá fazendo sentido? O Senhor não nos deixou às cegas para ficarmos nos questionando e conjecturando. Ele claramente revela nas páginas da Bíblia os 5 propósitos que tem para a nossa vida. É o nosso manual do proprietário que explica por que estamos vivos, como a vida funciona, o que evitar e o que esperar do futuro. Ele explica o que nenhum livro de autoajuda ou de filosofia pode saber. A Bíblia diz: a sabedoria de Deus é algo misterioso que encerra a profundidade de seus propósitos. Nada tem de vaga e superficial. Ela não é uma nova mensagem, é a mais antiga. O que Deus determinou como forma de produzir o melhor dele em nós, muito antes que entrássemos em cena. Deus não é apenas o ponto de partida da nossa vida, é a fonte dela. Para descobrir o seu propósito de vida, você deve recorrer à palavra de Deus, não à sabedoria do mundo. Edifique a vida sobre verdades eternas, porque você é espírito. Você tem que edificar a sua vida em torno dessa compreensão. Não sobre psicologia popular, histórias inspiradoras e estímulos para alcançar o sucesso. Então você não vai usar os recursos, seja a filosofia, seja a psicologia, seja o coaching, para servir aos seus propósitos mais egoístas, que você não precisa de nada disso, né? Essa semana eu postei uma frase: ter fé não é acreditar que todos os seus desejos vão se realizar, mas é enxergar que você já tem tudo. Porque você é espírito. E Jesus passou por tudo que ele passou por todas as ofensas à mente, por todas as ofensas às emoções, por todas as ofensas ao corpo. Ele foi morto. Tudo que de ruim que uma pessoa poderia passar, ele foi lá e se entregou para passar. E ele voltou depois. E qual que é a maior mensagem disso? Você é espírito, eu sou espírito, você é espírito. Nada que está acontecendo ao seu corpo está atingindo a sua essência, que é espiritual, mas está moldando a sua essência espiritual, está fazendo com que ela cresça, está convidando, forçando o crescimento, porque nada cresce se não precisar crescer. Então a vida vai estar sempre nos tirando do conforto, vai estar sempre nos convidando a crescer. A Bíblia diz: muito antes que ele estabelecesse os fundamentos da terra, ele já pensava em nós e nos escolheu como alvo do seu amor, para nos fazer completos
e santos por meio desse amor. Há muito tempo ele decidiu nos adotar em sua família por meio de Jesus Cristo. E que prazer ele teve em planejar tudo isso. Foi por sua vontade que agora participamos da celebração desse presente dado por seu Filho amado, totalmente de graça. E esse texto aqui, a reflexão de hoje, traz 3 critérios para o nosso propósito. Primeiro critério: você descobre a sua identidade e propósito no seu relacionamento com Jesus Cristo. Se você ainda não vive esse relacionamento, mais adiante no livro nós vamos aprender, tá? Deus já pensava em você muito antes de você pensar a respeito dele. O propósito determinado por ele para a sua vida é anterior à sua concepção. Nada aconteceu por acaso, nem você nascer, nem quando você nasceu, nem na família que você nasceu. Ele planejou isso antes que você existisse e sem a sua contribuição. Você pode escolher carreira, cônjuge, passatempos e muitas coisas na sua vida, mas não pode escolher o seu propósito. 3. O seu propósito de vida encaixa-se em outro propósito muito maior e cósmico que Deus planejou para a eternidade. E é disso que trata esse livro. Então, o nosso propósito, ele não serve a nós, ele serve aos outros e a algo muito maior. E a gente só encontra esse propósito procurando a função, procurando o tesouro em todas as experiências. Por exemplo, a pandemia. Vamos falar da pandemia. Para mim é um exemplo muito ilustrativo. A pandemia foi algo muito negativo em muitos sentidos. Foi doloroso para muitas pessoas, para muitas famílias. Mas quando a gente olha para o todo, a pandemia também foi uma época de que a poluição diminuiu drasticamente, que houve uma regeneração do nosso planeta. Então, quando a gente olha para o todo, às vezes a gente encontra um sentido que quando a gente olha para a menor dimensão aqui dos nossos pequenos interesses, não faz sentido nenhum. Mas olhando para o todo vai fazer mais sentido. E assim é com o nosso propósito. Às vezes o nosso propósito não faz sentido para as nossas vontades, para os nossos desejos, mas quando a gente pensa no todo, numa função que a gente tem como parte de algo muito maior, vai fazer muito mais sentido. E aí, mesmo para as pessoas que veem de forma muito negativa a pandemia, se a gente lembra que a gente é espírito e que quando a gente morre a gente retorna à fonte de onde a gente veio, qual que é o aspecto negativo que resta? A saudade, os nossos interesses, né? Sentir falta das pessoas, relutar em deixá-las ir. Mas isso são coisas que a gente pode buscar aí apoio, a gente pode buscar compreensão para lidar com isso. E o amor de Deus também nos dá amparo para isso. Ele não vai dar tudo que a gente quer, mas ele vai dar tudo que a gente precisa. E às vezes, para a gente entender o propósito dele, a gente vai precisar de ajuda. Tem uma oração que eu faço semanalmente que é sobre isso, que é sobre eu entender que às vezes eu não vou conseguir, eu não tenho maturidade o suficiente para aceitar algo que fere os meus interesses. Mas é aí que eu peço ajuda de Deus, que eu peço força, que eu peço amparo, que eu peço perdão, para que Ele me ajude a me abrir, para que Ele me ajude a entender, para que Ele me ajude a atravessar. Andrei Bitov, romancista russo, cresceu em um regime ateísta e comunista. Mas Deus atraiu sua atenção num dia terrível. Ele recorda: aos 27 anos de idade, enquanto estava no metrô de Leningrado, agora São Petersburgo, fui dominado por um desespero tão intenso que a vida pareceu parar de vez, apropriando-se completamente do futuro e não deixando nenhum significado. De repente, uma frase apareceu por si só: sem Deus, a vida não faz sentido. Martelando ela, assombrado na minha cabeça, saí do metrô
e caminhei em direção à luz de Deus. Se você deve ter se sentido perdido a respeito do seu propósito na vida, parabéns! Você está prestes a caminhar para a luz. Porque enquanto você ficar procurando o seu propósito, a sua vontade, o seu conforto, você não vai caminhar para a luz. Para caminhar para a luz, você precisa olhar ao redor e não só para você. Então, a reflexão de hoje, pensando sobre o meu propósito de vida, o tema da reflexão de hoje, eu não sou o foco. O que é o foco? O foco é o todo. É olhando para o todo, é olhando para aquilo que está além de mim que eu encontro o meu propósito. O versículo de hoje, pois tudo, absolutamente tudo, acima, abaixo, visível e invisível, tudo começou nele e nele encontra propósito. E a primeira pergunta para meditar nela, agora que eu quero que vocês peguem papel e caneta. Apesar de todos os argumentos a meu redor, como eu posso me lembrar que a vida é na verdade viver para Deus, mas não para mim mesma? Como que eu posso me lembrar? Porque a gente esquece facilmente. A gente se conecta facilmente com os nossos interesses menores, egoístas, imaturos. Então, como é que eu posso fazer? Como é que você vai fazer para você se lembrar e colocar na sua mente? Porque não vai ser porque você assistiu a live que você vai colocar na sua mente e vai lembrar disso. Como é que você vai fazer para lembrar disso? Você vai criar um lembrete, você vai anotar em algum lugar à sua vista, para você lembrar que o seu propósito não é viver para você, é viver para Deus. E Deus vive para todos. Vive para os bons e os maus. Vive para as pessoas que a gente gosta e para as pessoas que a gente não gosta. Como que você vai se lembrar disso? Escreva aí, tá? Gente, tá fazendo sentido até aqui? Alguém quer fazer um comentário? Quer fazer uma pergunta? Enquanto vocês anotam o que vocês vão fazer para se manterem conectados, eu vou ler mais um outro trecho de um outro livro que eu trouxe que tem a ver com essa reflexão de hoje. É muito fácil ser espiritualizado e conectado quando tudo vai bem na nossa vida. Quando todas as coisas acontecem exatamente como a gente planejou e gostaria. Quando todas as nossas experiências são positivas. Mas a gente já sabe, a essa altura, que a vida não é assim. E por isso mesmo, proponho aqui algumas práticas simples para você experimentar entrega no seu dia a dia. A primeira coisa é ok não saber. É ok não ter todas as respostas, é ok não ter certeza. Sempre vai ter alguma coisa sobre a qual a gente vai querer ter mais clareza. Talvez hoje você que está me assistindo esteja num trabalho que não te realiza, mas ainda não sabe o que fazer no lugar. Talvez você esteja num relacionamento que não está indo bem, mas não sabe qual é a melhor decisão para esse momento. Às vezes não sabemos o que queremos, o que vai acontecer depois, ou como a nossa vida vai ser daqui a algum tempo. E tá tudo bem. Se a sua resposta a qualquer pergunta hoje na sua vida for não sei, aceite isso.
Diga isso para si mesmo: eu não sei ainda o que eu vou fazer com isso. Diga isso para você em voz alta. E fique em paz com essa resposta, que é o que você tem hoje. A autora Louise Hay diz que tudo o que eu preciso saber será revelado a mim na sequência perfeita de tempo e espaço. Isso basicamente quer dizer que se você ainda não sabe o que você quer saber, é porque ainda não é a hora de você saber. Pode ser que você não saiba porque o que está vindo para você é muito diferente de tudo que você já viveu. É uma surpresa. Pode ser que você ainda não saiba porque vai ser muito difícil e confuso para você agora. Tiraria você do presente, te preocuparia, te deixaria ansioso sobre como você ia lidar com aquilo ou como fazer dar certo. Às vezes a sua alma já sabe, mas a sua mente consciente ainda não está preparada. Se você soubesse, talvez você não fosse passar pelas experiências pelas quais você precisa passar para descobrir a resposta que você precisa. Quantas bênçãos na sua vida, quanta força já não chegou para você através de desafios? E se você soubesse que você ia precisar passar pelos desafios, será que você aceitaria? Por isso que a gente não precisa e não deve saber tudo. Mas atenção, quando chegar a hora certa, pode ser que você não esteja atento ou atenta. Talvez seu foco esteja em outras coisas menos importantes. Às vezes nós não temos clareza porque colocamos muitas distrações nas nossas vidas. E depois ficamos sofrendo porque não temos clareza. O que só atrapalha ainda mais essa conexão, essa revelação que a gente busca. E essa revelação não vai chegar pra gente se a gente está confuso, se a gente está perdido no meio de um monte de trivialidades. Então comece os seus dias se perguntando o que eu quero aprender hoje. E não se pergunte como, não se preocupe como. E depois de decidir, e coloque aí, tá, para quem tá com papel e caneta, o que eu quero aprender hoje? O que eu quero aprender nesses 40 dias de devocional? E depois de decidir sobre o que você gostaria de aprender, se pergunte: o que pode me distrair da resposta? O que pode estar me distraindo até aqui? Talvez muito tempo de redes sociais, de WhatsApp, de Facebook, Instagram, Netflix, novelas, comentários desnecessários, às vezes sobre a vida dos outros. Lazer demais, álcool demais, comida demais. O que tá te distraindo? Medo demais, ansiedade demais. E de novo, o que você quer aprender nos próximos dias? Para que você se conecte com Deus, você precisa eliminar as distrações da sua vida. Então escreva aí quais são essas distrações e como que você pode limitar, talvez não eliminar, mas limitar, para que você acesse as revelações, as compreensões. E com isso, aquela paz, aquela confiança que vão vir junto com esse lembrete fundamental que nós viemos de Deus, que nós viemos para Ele, para cumprir o propósito dele na nossa vida. Fez sentido, gente? Tomou uma decisão de eliminar as distrações do que você quer aprender, de como que você vai se conectar com o fato de que não é sobre você,
É sobre Deus, é sobre os outros, é sobre o mundo, é sobre o coletivo. Então esse é o nosso primeiro dia de 40. Eu espero vocês na próxima, então. Tá? Mandem um coraçãozinho aqui quem gostou pra eu saber. Então tá bem, gente. Que bom ter vocês aqui. Então nos vemos amanhã às 7 com a reflexão do dia 2, tá? Muito obrigada por estarem aqui. É um prazer estar aqui, cumprindo propósitos de Deus. Nos vemos amanhã então, tá? Muito obrigada, um beijo e fiquem com Deus. Até!